jogador irlandês do Flamengo, que ninguém vamos conhece, ninguém sabe acompanhar o quem é, só debate. tem um amigo E não Rob esqueça Keane, de se inscrever no canal. Deixe seu like e inclusive compartilhe. em inglês. Verbo to be. Você falou aqui com ele e ele falou que conhece. Aí o Flávio Prado falou que é o Soteldo brasileiro. O Soteldo irlandês. Porque ele é baixinho? Porque o Rob Keane falou ele é pequenininho, rápido. Pode ser bom. Rápido. Não, o Messi é pequeno e rápido. Habilidoso. Aí, é esse o jogador. É esse o jogador. Pra mim é um papelão da diretoria do Flamengo. Não devia nem levantar a hipótese de contratar. É porque fica esse negocinho, né? E o torcedor ele faz papel de otário, que é uma beleza. Ah, mas o Boto trabalhou com o scout. O Juninho Azerbaijão já é o primeiro exemplo. Trabalhou com o scout. Que scout é esse? Que ele trouxe, com todo o respeito, gente. Mas o Juninho Azerbaijão não é jogador pro Flamengo. E o Boto trouxe. E todo mundo falava, não, pode ser scout. Pode jogar muito. Não, não joga muito. Veio pra ser o substituto do Gabigol. Porra, o Flamengo vende um dos seus maiores ídolos da história pra chegar o Juninho Azerbaijão no lugar. Aí depois o Flamengo fala, levantamos a hipótese de negociar o Pedro. Pra quê? Pra vir o Mike Johnston, da Irlanda? E aí, velho Vamp, é o que eu tô te falando. O Flamengo tá começando a brincar e a gente tem que mostrar. Gerson foi embora. Wesley deve ir embora. Outro jogador de nível seleção brasileira. Léo Ortiz está sendo sondado. Pra mim, um dos principais jogadores do Flamengo. Não é da defesa, não. Pra mim, o Léo Ortiz, hoje, é um dos 3 principais jogadores desse Flamengo, se não for o principal. Tá? Léo Ortiz. Aí o Flamengo já levanta a hipótese de negociar o Pedro. Agora voltou atrás, porque quem tem medo, né? Quem tem aquele negocinho que fica lá, perto do... ali no bumbum, tem medo. Né? Quem tem medo. Melhores definições. Mas não é? Aí levanta a hipótese de negociar o Pedro. O time que tá com Michael, Cebolinha, Juninho Azerbaijão. Vamp. E o cara joga na posição ali do Luiz Araújo, né? Que tá bem. Ele é o único que tá bem no ataque do Flamengo. Não, mas esse atacante. O Bruno olhou a posição dele, não foi Bruno? Ele é canhoto, já jogou nos dois lados. O Rob Keane falou aqui pro Vampeta que ele joga mais na esquerda, né? Até tinha lido que ele jogava da direita pro meio. O Rob Keane falou que ele joga mais pela esquerda. Né? Ele falou em inglês, eu não entendi muito bem, não. Gente, mas isso é inacreditável. O que vai acontecer com esse Flamengo? Porque o Gerson já fez... no inglês? Ah, não. O Gerson já fez festinha de aniversário. Gerson já fez festinha de aniversário, não, de despedida. Já foi embora. Pulgar vai desfalcar por um bom tempo. E aí, Vamp, a única contratação boa dessa diretoria foi o Jorginho. Porque o Danilo não é deles. O Danilo já estava sendo ali sondado com a diretoria antiga. Então, dessa diretoria, Juninho Azerbaijão, que pra mim, até o nome já gera ali um perfil de piada. Aí, Jorginho, que é um baita reforço. E aí, vai respeitar o torcedor do Flamengo. Mike Johnston é o escambau. E aí tem torcedor, é isso que eu fico louco. Pinhado, você tá falando antes. Quero ver se for bom. Então vai arriscando. Vai, daqui a pouco vai ter Juninho Azerbaijão, Mike Irlanda, Júnior Cazaquistão, Mike YouTube, sei lá, legal. Flavinho do Uzbequistão. Aí vai virar isso o Flamengo. Se você for achar que tudo é scout, não, vamos pelo scout. Eu acho que ele... Eu prefiro contratar por nome. Não, Pilhado, desculpa, ele pode fazer mais sucesso que o lateral norte-irlandês do São Paulo, Jamal Lewis. Ele chegou a jogar? Jogou uns, nem 5 jogos, eu acho, por aí. Cara, essa... É isso, e é sempre nessa palhaçada de scout. Eu prefiro, se é pra perder Gerson, se é pra perder jogador grande, contratar jogador grande. Tá dinheiro tem, né? Porra! Dinheiro tem. Eu vi, você não viu ele falando, o Boto falando que ele ia sondar o Vlahovic lá, que tá recebido com... Vlahovic. E aí falou, dinheiro a gente tem, ele mesmo falou, dinheiro a gente tem, agora ele não vai querer vir pra jogar. Foi ele que deixou o Pedro meio de escanteio pra o Pedro vir pro Flamengo, na época da Fiorentina. Não, ele falou, eu vi, eu tava lendo. Dinheiro a gente tem, mas o Vlahovic não ia topar vir, né? Então, quer dizer assim, eu não conheço. O Juninho Azerbaijão também, eu nem sabia quem era. E teve oportunidade, não teve? Teve. No Campeonato Carioca, até por sinal, ele teve uma boa atuação, que foi na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Ali ele teve uma boa atuação. E só. Mas aí fica nessa palhaçada do torcedor gostar de ser enganado.
Doutor, o que você quer? O que você quer ficar? Ele quer fazer... Não, perguntei a Bruno se tem água aí, comi um bacalhau, rapaz, salgado da porra. Aí ele fica... Aí ele fica fazendo gesto. Perguntei pro Bruno se a água tava embaixo. Ele fica fazendo gestinho. Aí o bacalhau tava salgado com uma porra. Lívia Weber Asmar vai pegar água pra você. Da santa mulher. Como grande amiga que é. Maravilhosa. Você pode ficar... Não deixa eu Mas tem um morrer. erro, Alívio. Não deixa eu morrer de sede. Agora, essa situação, o Mauro, que a gente tá falando aqui do Flamengo, porque é o que eu falo, pra mim é sacanagem com o torcedor mesmo. Não adianta vir me falar que, vai embora o Gerson, pode ir embora o Wesley, pode ir embora o Léo Ortiz, pra contratar o Mike Johnston, pô. O torcedor, ele quer ver, tá bom, vai vender esses caras? Então tem que trazer o Vlahovic mesmo. Tem que trazer jogador grande mesmo. O que não pode é ficar scout, e ninguém render coisa nenhuma no Flamengo. Bom, claro, a scouts, eu sei que não é o caso que você está falando, mas, por exemplo, do Botafogo, da gestão técnica de 22 para cá, e claro, ele cassina, mas é o pessoal que trabalha, e alguns eu conheço, não é porque eu conheço, mas são extremamente competentes. O Botafogo é uma aula também de trazer jogadores. O Igor Jesus é um exemplo, o próprio Barbosa é outro. Os jogadores, tá aí. Claro, tem contratações caríssimas, de altíssimo nível, já históricas para o Botafogo. O Amado, Luiz Henrique, enfim. Esse Montoro, olho nele, né, do moleque muito potencial e muito dinheiro investido, eu acho que valeu, não é gasto, é investido no caso do Botafogo com o Montoro, mas os scouts do Botafogo, e isso é uma crítica que se deve fazer ao Flamengo, desde a reestruturação do Bandeira de Melo em 2013, mas sobretudo a partir de 15, 16, quando você começa a ter mais dinheiro para trazer um Guerreiro, trazer o Diego Ribas e sobretudo a partir de 19, já com o Landinho, com o Brás, aquele temporada fantástica que vem Gabigol, Bruno Henrique e 20 também, excepcionais reforços, né? O Flamengo, em relação aos seus hoje grandes, ou nos últimos anos, grandes rivais, Botafogo e Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro de muito investimento, mas sobretudo Botafogo e Palmeiras, o Flamengo tem uma crítica que se pode fazer exatamente pela incapacidade de prospectar jogadores, digamos, não tão caros e não tão badalados e chegar e fazer a história, que é o que o Botafogo fez muito bem. Um exemplo, Rafael Veiga. Poderia ter jogado em qualquer clube. Rafael Veiga chega, cara do Curitiba, num primeiro ano discreto, vai para o Atlético Paranaense, vai muito bem no Furacão, volta, ainda leva um aninho para explodir no Palmeiras como o jogador que mais gols decisivos saiu pelo Palmeiras. O Flamengo não tem essa contratação. Nesse período todo, esses quase 10 anos, a partir da reestruturação, começa lá em 13, começa em 15, 16, e aí disputa tudo e quase ganha tudo. O que chegou mais perto disso foi o Pablo Mari. O Pablo Mari. E aí eu ia falar exatamente para chegar. O Pablo Mari é um milagre. Porque o Pablo Mari, ele joga no Flamengo como Beckenbauer ou Domingos da Guia, o que não jogava antes, e depois volta a ser o Pablo Mari. Né? Agora foi para a Fiorentina. Para a Fiorentina. Jogou Monza, na Inglaterra mesmo. Então, assim, o Pablo Mari é o único caso e restrito, talvez não estivesse jogando ou estiver jogando em clubes de outro nível. Então, isso é uma crítica que se tem que fazer, sim, ao Flamengo, às sugestões, porque não consegue. Em relação ao Mike Johnston, né? Ele parece o nome daqueles cantores, assim, dos anos 70, que era um cara aqui de São Paulo. Pô, precisa fazer um nome em inglês, cantar em inglês. Não é o caso do Maurício Alberto, Maurice Albert, do sucesso interplanetário que era o Feelings. Mas, sabe, faz um sucesso para a novela Selva de Pedra, a primeira versão. Mike Johnston, eu não o conheço, tá? Meu filho veio falar, Mike Johnston. Eu falei, quem é? Eu até achei que era um tênis, uma surpresa, um Wimbledon. Não, é um ponto da Irlanda. Eu falei, cara, não vi. Vou até me preparar aqui para Jovem Pan, mas confesso, problemas pessoais não deu e estou confiando na sua. Eu também não faria esse investimento, até para evitar tudo isso aí. Que seja um grande jogador, mas que o Flamengo não tem moral para isso. Mas então... É o que eu falo, Mauro. Se ele fosse um grande jogador. Se ele fosse um grande jogador, ele não ia ter jogado só no Celtic, no Vitória de Guimarães e no West Bromwich. Como é que é o nome? Fala pra mim você, Vampeta, como é que é o nome desse time? West Bromwich. Como? Fala aí. West Bromwich. West Bromwich. Parece outra coisa. Parece a história de De Bruyne com Trebrute de Marchand, com outra coisa que é melhor não parar de falar. Gente, mas é o que eu falei, Bruno, no primeiro programa, e que eu repito agora, porque olha aí, olha os números do cara. Parece a cara legal. Parece até brincadeira com a cara da torcida do Flamengo. Mas ele tem a cara simpática, velho. Leva ele pra casa. Leva ele pra tua casa, oferece um jantar. Vai fazer pizza hoje. Olha aí, ó. Jogos 185. 26 gols em 185 jogos. 24 assistências. Para participar de um gol, são 178 minutos. O Flávio Prado fez a conta, 4 jogos. É bastante. Para ele participar de um gol. E detalhe, gente, ele jogou na Escócia, que é uma liga que não existe. Ou seja, se ele fosse um baita jogador, ele ia fazer gol adoidado na Escócia.
Aí ele jogou em Portugal, que é meia boca também. Mas o Vitória é um time que lança jogadores bons, que não é exatamente, me parece, o caso. E aí West Brom depois, tem uma outra coisa boa. o West Bromwich. O que eu falo é o seguinte, Bruno, o que eu falei... E aí eu adoro, né? Porque eu tenho a minha teoria da vaquinha, né? Sim. Que eu vou andando, eu vou cagando e andando. Eu cago e ando, igual uma vaca. Eu cago e ando. Porque gostam de fazer a crítica e aí dizem, pode ser o scout. Gente, então, eu não consigo entender. O Juninho estava lá no Azerbaijão com 28 anos. Um grande jogador, ele não é. Ele pode ser um jogador para um elenco de um time de médio alcance aí do Brasil? Pode, mas não para o Flamengo. A mesma coisa eu digo do nosso amigo Mike Johnston. Gente, é grande jogador e não é. Para o Flamengo trazer numa situação como essa que o Flamengo pode perder vários grandes jogadores, Bruno. Pode ser um bom jogador ali, mas que não vai para decidir título, para disputar título de peso.